O tempo passa e muitas vezes não percebemos. A igreja tem de estar alerta. Com os ponteiros do relógio também avançam a falta de amor, a perseguição e a violência. Pessoas sofrem por não conhecer a palavra de Deus. Dias sombrios se aproximam. É preciso proclamar a salvação em Jesus Cristo. O mandamento é: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E no quarto trimestre, nas lições bíblicas de adultos da CPAD, iremos até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Somos responsáveis por manter a chama do evangelho acesa. Os desafios são grandes, mas continuaremos em frente. Nosso foco está ajustado à poderosa palavra de Deus. Nas lições comentadas pelo pastor Wagner Gabi, entenda que a ordem de Jesus aos seus discípulos também é para a igreja de hoje. Adquira já a sua revista Lições Bíblicas Adultos, um produto com a qualidade CPAD, a editora da Escola Dominical. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 13. O mundo de Deus no mundo dos homens. A paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus, chegamos ao final deste trimestre, estudando o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Desde já, eu quero agradecer a sua audiência e agradecer a Deus pela oportunidade de participar com todos os irmãos destas lições tão importantes, tão relevantes e tão atuais. Fica aqui também minha gratidão ao pastor Wellington Costa Júnior, presidente da CGADB, pastor Wellington Bezerra da Costa, presidente do Conselho Administrativo da CPAD, Dr. Ronaldo Rodrigues de Souza, diretor da CPAD, e também ao pastor Alexandre Coelho, gerente de publicações. E a nossa gratidão a Deus por ter nos conservado com vida, com saúde. Também gostaria de, mais uma vez, divulgar a todos o livro de apoio. Esse livro contém informações relevantes acerca dessa temática que vai além daquilo que está nas lições bíblicas. Se já adquiriu o seu exemplar, leia-o, pesquise e aprofunde os seus estudos. Se ainda não o fez, corra e vá procurar em alguma livraria da CPAD ou no site. Esta é uma obra de relevada importância para manter na sua biblioteca para consultas. Vamos então, amados irmãos, à última lição, a lição de número 13, com o título O Mundo de Deus no Mundo dos Homens. Já vimos então as 12 lições anteriores, a lição de número 1 até a lição de número 9, tratou de temáticas importantes e a partir da lição de número 10, outras temáticas importantes, porém mais voltadas para a apologia de nossa fé. Hoje, a lição de número 13 trata do mundo de Deus agindo e se estabelecendo no mundo dos homens. Vamos começar com o ponto 1, o reino de Deus no mundo. Subponto 1, a encarnação de Cristo. Mateus assevera, o evangelista, que a profecia messiânica se cumpre no nascimento de Jesus. Ou seja, as profecias messiânicas, em especial aquelas em Isaías, se cumprem na vida de Cristo Jesus. Isso está registrado em Mateus, capítulo 1, 21, 22, e em Isaías 14, 7, que fala, inclusive, da virgem, da donzela, que iria dar à luz ao Messias. A expressão Cristo ou Emanuel quer dizer Deus conosco. Esta obra maravilhosa foi concebida pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Mateus 1, 23. Os evangelhos ratificam também
porque Cristo é o Filho de Deus, o Filho do Deus Altíssimo. Marcos 1:1, Lucas 1:32. João revela que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1:14. Significa então que no tempo determinado, Cristo se fez homem e habitou entre nós. Ele agora, Jesus Cristo, possui duas naturezas. Ele é verdadeiro homem e ele é verdadeiro Deus. Romanos 9:5. A essa doutrina dá-se o nome de união hipostática. Cristo, verdadeiro Deus, Cristo, verdadeiro homem. A encarnação de Cristo se fez necessária para satisfazer a justiça de Deus. Ou seja, o pecado entrou no mundo por um homem, Adão. Assim, tinha de ser vencido também por um homem, Jesus. 1 Timóteo 2:5. O pecado de Adão trouxe juízo de condenação a toda a humanidade, mas a obediência de Cristo trouxe justificação de vida. Romanos 5, 12, 18, 19. Cristo participou da nossa natureza para expiar os nossos pecados. Hebreus 2, 14 e 18. A expiação constitui, então, na razão da encarnação e da morte de Jesus. Cristo encarnou para que pudesse expiar os nossos pecados. E o nascimento de Cristo é o cumprimento de todas as profecias messiânicas. E qual foi a mensagem trazida então pelo Messias? Qual é a mensagem do reino que é estabelecido por Cristo? Nós lemos nas Escrituras que João, o Batista, foi o precursor de Cristo na implantação do reino de Deus na terra. A mensagem apregoada no deserto da Judéia por João o Batista requeria uma mudança de vida nas pessoas. A mensagem registrada em Mateus 3:2 diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Após ter sido batizado no Jordão e ter vencido a tentação no deserto, o Senhor Jesus Cristo então vai dar início ao seu ministério. E ele começa a pregar. Mateus 4:17 registra. Ele começa a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Veja que a mensagem de Cristo é uma repetição da mensagem de João Batista. Portanto, a mensagem do reino contém um forte apelo ao arrependimento. Mateus 3:2, Mateus 9:3. Significa dizer que não há reino dos céus sem arrependimento, não há salvação sem arrependimento, não há vida eterna sem arrependimento. Nesse aspecto, ratifica-se que arrependimento significa mudança de mente e abrange o abandono do pecado e o voltar-se para Deus. Lucas 24, 46, 47. Compreende então uma nova atitude espiritual, uma nova atitude moral, bem como uma nova conduta, o ser uma nova criatura. Atos 26, 20, Efésios 4, 28. Assim, somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Cristo é que pode restaurar o homem a Deus. Atos 3:19, Romanos 3:23 a 25, 2 Coríntios 7:10. Não há outro meio de ser salvo a não ser pela fé e arrependimento em Cristo Jesus. Nesse sentido, a Escritura ensina que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2:4. E esta é uma das razões que estamos estudando essas lições bíblicas, para que estejamos atentos da ação do espírito da Babilônia e sejamos guardiões da verdade, anunciar ao mundo que Cristo salva, que Cristo liberta, que Cristo perdoa, a fim de arrebatar das garras de Satanás e do inferno aqueles que estão perecendo.
A nossa proposta não é discurso de ódio, não é discriminação, nem preconceito. Ao contrário, nós estamos anunciando o amor de Deus, que enviou Cristo para libertar os pecadores e dar-lhes vida eterna. Contudo, a salvação, ela tem alguns critérios. Ela foi estabelecida pelo próprio Deus. Ela é condicional. Repito então, a condição mais elementar para estar em Cristo, para ser salvo, é estar em Cristo. Efésios 1, de 1 a 4. Não somos nós, os cristãos, que estabelecemos as condições. Não é a igreja que estabelece os critérios. Foi o próprio Deus quem estabeleceu as condições para ser salvo. E a mais elementar é estar em Cristo. E para estar em Cristo é preciso ter fé. Efésios 3,17. E é preciso arrepender-se de seus pecados. Atos 2,38. E tudo isso nos é proporcionado pelo próprio Deus. Nos é oferecido de graça. É pela graça que nós somos salvos, um favor imerecido. Esta é a mensagem do reino. Nenhuma dessas condições, então, o arrependimento e a fé, é meritória. Nenhuma delas pertence a esforço humano. Nenhum homem pode cumpri-las sem o auxílio e sem a capacitação vinda da parte de Deus. Por conseguinte, o papel da igreja é proclamar esta mensagem do reino em todo o mundo. Mateus 24:14. A minha e a sua responsabilidade é pregar o evangelho. Quem convence do pecado é o Espírito Santo de Deus. Sejamos, portanto, atalaias desta verdade, a mensagem do reino que liberta pecadores. Terceiro ponto, quais são os valores desse reino de Deus no mundo? Ora, o Sermão do Monte, proferido por Cristo em Mateus, os capítulos 5, 6 e 7, tem sido entendido como a aplicação maior da ética e de amor ao próximo. Ele, o Sermão do Monte, nos aponta ao Senhor, forçando assim uma decisão quanto à nossa obediência. O homem precisa decidir-se se ele segue a ética e a moral do reino de Deus ou se continua sendo regido pela ética e a moral mundana. O sermão, proferido por Cristo, reúne princípios do mais alto idealismo moral. No Sermão do Monte, Cristo revela os elementos da ética e da moral do reino que tem como objetivo indicar a conduta ideal para a retidão cristã. Esse comportamento precisa exceder a justiça dos escribas e dos fariseus. Mateus 5:20. É importante destacar isso, que se a nossa justiça não exceder aos dos fariseus, se a nossa fé for apenas de aparência, se a nossa religiosidade for hipócrita, se tivermos apenas capa de espiritualidade, então a nossa justiça não servirá de coisa alguma. Contudo, repito, essa nova justiça, que excede a justiça dos fariseus, não é a repetição do legalismo judaico. Ao contrário, ela é alcançada por meio da obra redentora de Cristo, que conduz o crente à obediência. 2 Coríntios 10:5. Quando recebemos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, quando o Espírito Santo passa a habitar em nós, então somos capacitados a praticar a justiça do reino dos céus. Ninguém pode fazê-lo por esforço próprio, por dedicação pessoal. É preciso estar revestido da unção do Espírito de Deus. E no Sermão do Monte, Cristo nos apresenta alguns exemplos dessa virtude do reino, desses valores do reino que passam a ser evidenciados na vida daqueles que são de Cristo e que são controlados pelo Espírito Santo. Por exemplo, virtude como o necessário controle da ira, Mateus 5, 21, 22.
A fuga da imoralidade sexual, Mateus 5, 27 e 28. O casamento indissolúvel e não banalizado, Mateus 5, 31 e 32. A honestidade no falar e não as narrativas falaciosas do tempo presente, Mateus 5, 33 e 37. O não revidar as ofensas, o não ser vingativo, o não correr atrás de vingança, conforme se vê muito nos dias atuais, Mateus 5, 38 e 44. A esmola, a oração e o jejum, não como algo de soberba, mas feito com humildade e com coração sincero, Mateus 6 e 1, 5 e 16. O não julgar aos outros, Mateus 7, de 1 a 2. O alerta sobre dois caminhos, o caminho estreito e o caminho apertado. O caminho estreito, digo que é o caminho apertado, e o caminho largo, que é o caminho espaçoso. O caminho estreito conduz à vida, o caminho largo à perdição. Mateus 7, 13, 14. A advertência dos falsos profetas, falsos mestres, falsos ensinadores. Mateus 7, 15 e 23. E a exortação dada por Cristo para praticarmos todos esses valores do reino aqui elencados, conforme Mateus 7, 24, 35. Nesse sentido, então, o Sermão do Monte representa uma nova postura, um novo comportamento, uma nova ética, uma nova moral que nos chama para uma vida de perfeição, Mateus 5, 48, e nos concita a priorizar o reino de Deus e a sua justiça, Mateus 6, 33. O Sermão do Monte é prático e relevante como a nova vida em Cristo, e como tal, é ao mesmo tempo um dom e uma tarefa. Somente Deus pode nos capacitar a viver os valores deste reino. Assim, os filhos do reino devem expressar esses valores em seu viver diário, Efésios 5 e 8. Os valores do reino devem ser expressados no templo e fora do templo. Os valores do reino devem ser expressados dentro de casa e fora de casa, no espaço privado e no espaço público. Onde quer que estivermos, onde quer que andarmos, onde quer que colocarmos a planta de nosso pé, nós somos cidadãos do reino dos céus. Nós somos embaixadores de Cristo na terra e representamos os interesses deste reino no país onde nós estamos a viver. Porém, isto deve ser feito não de modo farisaico ou de aparência de religiosidade, mas por meio de um coração puro, de um coração sincero e agradecido. Vamos agora ao ponto 2, as bênçãos de uma vida no reino. A primeira bênção é a remissão de pecados. Aos Gálatas, o apóstolo Paulo retrata a nossa nova posição de crentes em Cristo. O apóstolo afirma o seguinte: éramos meninos e estávamos reduzidos à servidão dos rudimentos do mundo. Gálatas 4 e 3. Significa que antes do evangelho, a percepção espiritual, tanto de judeus quanto de gentios, era limitada, legalista e supersticiosa. Nós éramos meninos ignorantes quanto a essas verdades e a nossa fé era fundada em rudimentos deste mundo. Porém, no tempo assinalado, no Kairós, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, Gálatas 4 e 4, para remir os homens da escravidão do pecado, Gálatas 4, 5, parte A. Desse modo, amados irmãos, a morte expiatória de Cristo libertou o homem da maldição da lei e da potestade das trevas. Gálatas 3 e 13, Colossenses 1 e 13. O termo expiação, ou o verbo expiar, refere-se ao sacrifício para a purificação e perdão dos pecados. Mas o significado primário desta palavra é cobrir, cuja ideia é de cobrir com sangue, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma, Levítico 17, 11. Por isso a Escritura vai dizer
que não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Cristo veio ao mundo, se entregou por nós pecadores, e pelo seu sangue nós somos redimidos de nossos pecados. Enquanto o princípio, então, é reafirmado no Novo Testamento, o que já citei, Hebreus 9, 22. Sem derramamento de sangue não há remissão. Assim, o sacrifício de Cristo operou uma grande redenção, conforme Efésios 1 e 7. O outro aspecto que foi operado pela expiação de Cristo é a reconciliação dos pecadores com Deus por intermédio da cruz de Cristo. Éramos antes inimigos de Deus, estávamos irreconciliados com Deus, mas agora, pelo sangue de Cristo, nós fomos reconciliados novamente com Deus, o Senhor. Efésios 2 e 3 e também 2, 16. A obra, então, da cruz é ratificada como suficiente para a remissão de nossos pecados. Pecadores, outrora escravos, condenados, agora, pelos méritos de Cristo, estamos livres e perdoados. Fomos elevados à condição de filhos por adoção. Gálatas 5, parte B. A remissão de pecados é a maior dádiva, é a maior bênção desta nova vida no reino de Deus. Não há melhor presente para a humanidade do que este: a salvação em Cristo, o perdão de pecados e a vida eterna. A outra grande bênção, no subponto 2, é de que agora, adotados como filhos de Deus, nós também somos herdeiros de Cristo. Adotar alguém é tornar a pessoa seu filho pela lei e também pelo afeto. Pode-se então definir a adoção como a inserção de alguém num ambiente familiar de forma definitiva e com aquisição de vínculo jurídico próprio de filiação, segundo as normas legais vigentes em determinado país. Entre os gentios, na época da igreja primitiva, a adoção era um ato voluntário, que abrangia os privilégios da herança e também a obediência ao pai adotivo. A pessoa adotada tinha o direito de receber o nome da família e também passava a ter direito à herança. Paulo então faz esta analogia, dizendo que o filho adotado, o cristão, que agora está sob a autoridade do pai adotivo, que é Deus, recebe o direito de pertencer à família cristã. Romanos 8 e 15, Gálatas 4 e 5, Efésios 1 e 5. Agora, nós somos filhos de Deus, fazemos parte da família cristã, fazemos parte da igreja eleita. Como resultado de nossa adoção, agora, como filhos, somos também herdeiros de Deus por Cristo. Gálatas 4 e 7. Deus é o autor de toda a riqueza e de todo o bem que agora está à nossa disposição, porque realmente agora fomos adotados como filhos, e como filhos nós somos herdeiros de todas as riquezas, de todas as bênçãos que o Senhor Deus tem e que Ele pode conceder aos seus filhos. Os benefícios desta herança já podem ser desfrutados agora, aqui, no tempo presente, e será pleno, será total por ocasião da segunda vinda do Senhor. Paulo, o apóstolo, enfatiza que passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Romanos 8, 17. Então, nessa herança está incluso as promessas feitas a Abraão. Gálatas 3, 29. Isso não diz respeito à terra prometida a Abraão, a terra geográfica, mas as bênçãos espirituais
da justificação por meio da fé, que inclui todos os aspectos da vida cristã, tanto na vida presente como na vida futura. Somos herdeiros de vida eterna, somos herdeiros dos céus, somos herdeiros de todo o dom perfeito do nosso Deus. Ratifica-se aqui, então, a maravilhosa herança da vida eterna, Tito 3:7, Efésios 3:6, e o privilégio de um dia conhecermos Deus face a face, 1 Coríntios 13:12. Não obstante, ao ser aceitos, fomos transformados em filhos. Para quê? Para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Efésios 1:6. O propósito, então, amados irmãos, da remissão de nossos pecados, o propósito da nossa filiação, e o propósito de sermos herdeiros, não tem outro alvo que não seja a glória de Deus. Efésios 1:6, Efésios 1:12, Efésios 1:14. Assim, a igreja é o campo onde se exterioriza o reino de Deus aqui neste mundo. Efésios 3, 10 e 12. Nós somos bem-aventurados, nós somos mais do que felizes, nós somos alcançados pela salvação em Cristo Jesus, fazemos parte da família de Deus e somos seus herdeiros. Vamos agora ao ponto de número 3. Os males de uma vida no mundo. Aqueles que rejeitam viver para Deus. Primeiro, escravidão do pecado. A Bíblia assevera que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. João 8:34. O pecado é um senhor de escravos. E é possível até que as pessoas que se consideram livres sejam escravas do pecado. Significa que o ser humano é escravo daquilo que o controla. 2 Pedro 2:19. Há muitas pessoas, então, que estão escravizadas agora mesmo. Escravizadas pelo espírito da Babilônia, escravizadas pelo secularismo, escravizada pelo liberalismo teológico, pelo hedonismo, pela pós-modernidade, pelo narcisismo, por pautas progressistas, por vícios e toda sorte de imoralidade, do qual nós já estudamos aqui nas lições anteriores. Desta forma, o pecado torna o homem incapaz de aceitar a palavra de Deus. João 8:43. Quem é dominado pelo pecado não consegue receber o evangelho, porque não entende a essência da mensagem que é transmitida. Por isso, o ódio que Satanás, que o inferno, que as hostes espirituais do mal têm contra as Escrituras, contra a palavra de Deus e contra a igreja de Cristo na terra. Por isso, todas as ações do espírito da Babilônia para desconstruir a autoridade das Escrituras, para amordaçar a voz da igreja. Por isso, nós precisamos continuar lutando. Somos os guardiões desta verdade. Não se acovardar, não recuar, não retroceder. Ainda sobre a escravidão do pecado, destaca-se que a soberba, ela impede as pessoas de reconhecerem a própria escravidão. O orgulho, a vaidade, impede o ser humano de reconhecer seu erro. João 9:41. Quem está nas trevas é culpado da própria obscuridade, porque a autoilusão o faz fechar os olhos para a luz da verdade. A culpa é da própria pessoa, porque deliberadamente a pessoa se recusa a sair da escuridão e assim permanece escravo do pecado. João 3:20. O espírito do erro que opera na vida dessas pessoas impele os iníquos ao assassinato, a praticar o aborto, a cometer suicídio, a proferir mentiras e abraçar ideias progressistas. João 8:44. Adota-se então, por ser escravo do pecado, a conduta imoral do adultério, da fornicação, da prostituição, da pornografia, da homossexualidade e de tantos outros erros morais.
1 Coríntios 6 e 10. Aqui enfatiza-se outra vez que o que estamos a ensinar é aquilo que preconiza na palavra de Deus. E a ortodoxia bíblica, a qual defendemos, ensina que a palavra de Deus é imutável, a palavra de Deus é inerrante. O que era pecado lá no primeiro século permanece pecado no século 21. O espírito da Babilônia quer ressignificar, reinterpretar, atualizar e até mesmo relativizar as Escrituras. Porém, nós somos a igreja de Cristo e fomos por Deus constituídos como coluna e firmeza da verdade, guardiões do Evangelho. Nós somos responsáveis por defender a sã doutrina. Infelizmente, aqueles que são subjugados pela carne se entregam a vários tipos de pecados, entre eles a desonestidade, as injustiças, as glutonarias, o uso de álcool, o uso de nicotina e todos os demais vícios, corrupção, falácias, narrativas, enganos, hipocrisias, Romanos 13 e 13, dentre outros pecados dos quais estão escravizados. Isso é o retrato de uma vida escravizada, sem paz de espírito, que trilha o caminho das trevas e que necessita de urgente libertação. João 8,36. Outra vez, ratificamos que a mensagem das lições bíblicas tem esse propósito de, por meio da verdade, abrir os olhos espirituais de quem está cego, para que se converta e se arrependa de seus pecados e também receba, como nós, a graça de ser filho de Deus e herdeiro das promessas. Subponto 2, para o encerramento. Os males de uma vida no mundo também colocam as pessoas sobre maldição. Elas são filhos da ira e são condenadas à vida sem Deus eternamente. A Escritura enfatiza que os homens escravizados pelos desejos e pensamentos da carne são, por natureza, filhos da ira. Efésios 2 e 3. Refere-se a uma inclinação da pessoa em satisfazer as paixões e praticar o mal inerente ao homem não regenerado. Gênesis 6 e 5. A Escritura diz que a nossa natureza humana decaída se inclina sempre para o mal, para o erro. E isto é uma verdade indiscutível. E o que nós estamos aqui a pregar são doutrinas bíblicas. Não é o que pensamos, não é o que achamos, mas aquilo que está revelado na palavra de Deus. E esta mensagem não é ódio, mas sim amor. Porque quem ama corrige, quem ama exorta, quem ama chama atenção, quem ama avisa do perigo, quem ama alerta acerca do mal. E esta é a mensagem que estamos a pregar. Porque esta é a vontade de Deus o Pai, que todos venham ao conhecimento da verdade, que todos sejam salvos. Infelizmente, aqueles que estão em desobediência são filhos da ira, e isso indica que a pessoa pratica toda sorte de perversão e vive sob apetite carnal desordenado. Essas inclinações carnais, como a imoralidade, a impureza, a avareza e a idolatria, dentre outros, resultam na ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Efésios 5, 3 a 6. Significa que a ira de Deus recai sobre tais pessoas a partir de agora, resultando em condenação eterna no dia do julgamento. Romanos 1, 18, Efésios 4, 17 e 18. O apóstolo Paulo também adverte que a ira divina é inevitável sobre os filhos da insubordinação. Colossenses 3 e 6. É por isso, amados irmãos, que nós repetimos, a Escritura não falha e não erra. Significa também dizer que aquilo que Deus promete não vai falhar. Aquilo que Deus assegurou na sua palavra não será invalidado. Mas também aquilo que Deus disse que faria
também não vai falhar. Ou seja, Deus vai salvar os arrependidos e Deus vai condenar os filhos da desobediência. A palavra de Deus não vai falhar. O que está escrito será cumprido. Deus é infalível e a sua palavra também o é. Assim, queridos irmãos, o julgamento de Deus sobre esses pecados é amplamente atestado em toda a Sagrada Escritura. Romanos 1, 18 a 32, 1 Coríntios 5, 10 e 11, 1 Coríntios 6, 9 e 10, 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 6, e ainda um detalhe aqui para ressaltar. Cristo ensinou que aquele que não crê já está condenado. João 3,18, parte B. Aquele que não crê no Evangelho, aquele que não crê nas boas novas da salvação, aquele que não crê em Cristo, aquele que não crê em Deus, aquele que não crê nas Escrituras, aquele que não se arrepende, aquele que não obedece, aquele que não se reconhece pecador, Cristo disse, este já está condenado. É isto que dizem as Escrituras. Quem não entrega sua vida ao Salvador é condenado por quê? Porque se recusa a crer no nome do unigênito Filho de Deus. É o que diz João 3,18. O pecado da incredulidade é o clímax da rebeldia, que resiste à salvação que é ofertada em Cristo. Lucas 7,30, Atos 7,51. Nessa concepção, então, amados irmãos, toda pessoa que deliberadamente rejeita a ética e a moral do reino de Deus será julgada por sua impiedade. Não por mim, mas por Deus. Não por nós, mas pelo Senhor da palavra. É o que diz 2 de Pedro 2, 12 a 14. E o destino dos incrédulos é a condenação eterna no inferno. Mateus 25, 41. O lugar dos ímpios que rejeitam o plano de redenção é lá no inferno, segundo as Escrituras, Salmo 9, 17. Então, é por conta dessas verdades bíblicas, repito, que se pretendem relativizar as Escrituras, ressignificar, reinterpretar, desautorizar, desconstruir a autoridade bíblica. Mas nós, os cristãos, que fomos pelo Senhor Jesus encontrados e tivemos o perdão de nossos pecados, temos o dever de alertar aos outros de que o único caminho para a salvação é a fé e o arrependimento em Cristo Jesus. E esse é o papel que nós estamos desempenhando. Nós estamos anunciando ao mundo que há esperança de salvação, que há esperança de perdão, que o Senhor Deus propôs um plano eterno de redenção que está disponível a todos os pecadores. Não obstante, então, reitera-se, indo já para a conclusão, que aquele que não crê é condenado, mas aquele que crê, esse não é condenado. João 3,18, parte A. Assim sendo, nós somos exortados pelas Escrituras. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, será salvo. Mateus 24, 13. Portanto, ao finalizar esta série de lições bíblicas, nós somos exortados a perseverar até o fim, a não recuar, não retroceder, não desanimar, não desistir. Cristo veio para resgatar o homem do pecado. Isso requer arrependimento e fé no sacrifício de Cristo na cruz. Os que recusam a ética e a moral do reino são condenados à morte eterna. Assim, os valores cristãos devem ser observados pela Igreja de Cristo, cuja missão é anunciar o reino de Deus no mundo. Mateus 28, 19 e 20. E enquanto aguardamos o Senhor Jesus voltar, é nossa responsabilidade fazer oposição à iniquidade, continuando a ser sal na terra e luz no mundo. Quero, nesse momento, para encerrar, convidá-los para orarmos juntos e intercedermos pelas nossas vidas e pelo nosso país. Querido Deus, eterno e amado Pai,
Obrigado por estas 13 lições estudadas durante esse trimestre. Que cada uma das lições aprendidas possam produzir na vida de cada um de nós crescimento e amadurecimento espiritual. E neste momento nós clamamos a Ti, ó Deus, pela salvação das almas, pela libertação daqueles que estão escravizados pelo pecado, repreendendo toda ação em contrária. Deus, também rogamos pelo Teu povo e pela Tua igreja, a fim de que todos possam permanecer firmes até aquele grande e glorioso dia em que nos encontraremos com o Senhor por toda a eternidade. Assim nós oramos, em o nome do Senhor Jesus Cristo, rendemos-lhe graças e louvores. Amém. Obrigado. Paz do Senhor a todos. Atenção, região Centro-Oeste, vem aí a 34ª Conferência de Escola Dominical em Brasília. O Espírito Santo capacitando a igreja para o ensino da verdade. De 11 a 14 de outubro na Assembleia de Deus de Brasília, em Taguatinga. Inscrições em breve pelo site coed.com.br. E para mais informações, ligue para 21 2406 7352 ou pelo nosso WhatsApp 21 96452 2990. Monte sua caravana e participe. 34ª Conferência de Escola Dominical. Uma realização CPAD, a editora da Escola Dominical.